Em nosso estudo de hoje, a lição 11 do livro Rumo Certo tem por título Acusação Indébita. No capítulo da censura, comumente chega em nossa vida um momento de perplexidade à frente do qual muitos companheiros se mostram ameaçados pelo desânimo. Não se trata da ocasião em que somos induzidos a reprovar os outros, nem mesmo daquela em que somos repreendidos em razão das nossas quedas. Reportamos-nos à hora em que nos vemos acusados por faltas que não perpetramos e por intenções que não nos afloram a mente. Desejamos falar das circunstâncias em que somos julgados por falsas aparências, dando lugar a comentários depreciativos em torno de nós mesmos. Teremos agido no bem de todos e, em seguida, analisados sob prismas diferentes, qual se estivéssemos diligenciando gratificar o próprio egoísmo. De outras vezes, assumimos posição de auxílio ao próximo, empenhando nossas melhores energias de modo que se faça harmonia e eficiência na máquina de ação de que somos peça-vida, e tivemos nossas palavras ou providências sob interpretação infeliz, atraindo-nos a crítica desapiedada até mesmo daqueles amigos a quem oferecemos o coração. Atingimos esse ponto nevrálgico no caminho. Não te permitas o mentiroso descanso do esmorecimento. Se trazes a consciência tranquila entre os limites naturais de tuas obrigações ante as obrigações alheias, ora pelos que te censuram e injuriam e prossegue centralizando a própria atenção no desempenho dos encargos que o Senhor te confiou, de vez que o tempo é o juiz silencioso de cada um de nós. Ouve a todos trabalhando e responde a tudo servindo e servindo. Nos dias nublados, quando as sombras se amontoam ao redor de teus passos, converte toda tendência à lamentação em mais trabalho e transfigure as muitas palavras de autojustificação que desejarias dizer em mais serviço, conservando com os outros através do idioma inarticulado do dever retamente cumprido. Porquanto, se em verdade não temos o coração claramente aberto à observação dos que nos cercam no mundo, a todo instante a justiça nos segue e em toda parte Deus nos vê. É interessante que Emmanuel hoje ele vem falar para a gente sobre acusação indébita, e esse livro foi lançado num ano em que a gente nem sonhava ainda com as edições de vídeo que acontecem nos dias de hoje. O que acontece no dia de hoje? Hoje eu quero defender uma determinada tese, ou até mesmo, como é o motivo do texto de hoje, acusar alguém indebitamente. Eu pego um vídeo dessa pessoa, a inteligência artificial anota o timbre da voz da pessoa, consegue fazer até a articulação da boca daquela pessoa fazendo vídeo, mas mesmo se não fizer essa articulação através da ajuda da inteligência artificial, eu consigo pegar um vídeo como esse que a gente faz diariamente de 10 minutos e editar, colocando a tendência que eu quero, a intenção que eu quero no vídeo. Então, muitas das vezes, um determinado palestrante vai utilizar um determinado vídeo, um determinado texto, para trabalhar a antítese. Ele vai falar, tem gente que pensa dessa maneira, eu não concordo, eu concordo de outra maneira. E aí o que acontece? A pessoa vai lá e edita, tira só a parte que ele não concorda para dizer que aquela ideia é dele. Isso costuma acontecer com muita frequência. Agora, isso a gente está falando quando a coisa começa a se tornar pública, quando começa a despertar interesses de algumas pessoas, quando é apenas para textos religiosos, que a gente percebe que não tem essa atenção toda, como teria aí um desastre ou alguma coisa voltada para a sensualidade, para a festa. A gente percebe que os vídeos na internet, quando voltam para a sensualidade, para a festa, eles têm milhares, milhões, às vezes, de visualizadas, de curtidas, né? Pegadinhas de televisão, programas de piada, isso vai ter milhões de curtidas, então de futebol, milhões de curtidas. Quando a gente vai ver assunto religioso, o máximo que a gente vai ver ali é 1.000 visualizações, 10.000 visualizações, que isso não desperta muito interesse. Agora, eu estou falando daquele que está se propondo realmente a trabalhar, até dentro da sua escolha profissional mesmo, e acaba sendo vítima desse tipo de empreitada aí de muitos companheiros. É o que a gente chama hoje de fake news. E o Emmanuel, ele dá algumas dicas, algumas a gente pode até dizer que é difícil da gente praticar.
mas uma que não é difícil, que está ao nosso alcance. Ele vem falar para a gente aqui, ó: ouve a todos, trabalhando e trabalhando, e responde a tudo, servindo e servindo. Essa é que é a ideia. Você pode ouvir aquilo, vai deixar magoado? Vai. A gente não vai deixar dizer que não vai deixar magoado. Vamos lembrar aqui que o próprio Chico Xavier, que foi a mão que escreveu esse texto aqui do Emmanuel, ele, quando foi vítima de 2 repórteres que foram até Pedro Leopoldo na intenção de desmascarar o Chico, ficaram uma semana lá com eles, para depois fazer uma matéria denegrindo a imagem do Chico. Então o que acontece? Ele se sentiu triste, ele ficou... E o Emmanuel até falou com ele, falou: nós deixamos isso acontecer para você trabalhar a sua vaidade. Então vai ficar triste? Vai. Mas logo em seguida o que a gente faz? Continua trabalhando, continua servindo, porque os nossos exemplos, as nossas atitudes, elas vão servir muito mais do que 1000 palavras. Quem está do nosso lado, vendo o nosso trabalho, vendo a gente trabalhando, vai saber qual é a real intenção que a gente traz dentro do coração. Quando eu falei difícil, o Emmanuel fala para a gente aqui: se trazes a consciência tranquila, ora pelos que te censuram e injuriam. Isso é mais difícil para a gente. A gente vai ser muito sincero aqui, a gente não vai conseguir sempre orar por aqueles que estão nos censurando e nos injuriam. A ideia do Emmanuel, para a gente poder facilitar aqui, é quando aquele sentimento vier de maneira negativa em cima da gente, que a gente possa trocar esse sentimento negativo pela oração, ao invés de ficar trabalhando apenas esse sentimento que vai remoendo a gente, de mágoa, de rancor, de desejo de vingança. Mas é o tipo de coisa que, querendo ou não querendo, vai acontecer com a gente no mundo de provas e expiações. Gente, vamos colocar isso na cabeça. Quando você começa a fazer alguma coisa que realmente vale a pena, vai aparecer naquele momento pessoas te desafiando, pessoas querendo te desacreditar, pessoas querendo te desanimar e colocar de novo no ponto em comum, né? Porque você vai ficar: isso não serve para mim não, eu prefiro viver a minha vida. E é isso que se quer mesmo. Todas as vezes que você começa a fazer um trabalho que realmente vale a pena, você vai acontecer isso. É por isso que Jesus, até no Evangelho, ele fala em vários momentos, ele fala: a hora que começarem a te injuriar por conta do meu nome, é aí que você vai estar sendo bem-aventurado. Mantém firme ali. Porque o que acontece? A gente começa a ficar incompatível com alguns comportamentos, com algumas palavras, termos que são utilizados, quando a gente começa a trazer Jesus de verdade para dentro da gente. Todos nós aqui. Então a gente vai vivendo momentos como esse. Mas ele fala para a gente: nos dias nublados, quando as sombras se amontoam ao redor de teus passos, converte toda tendência à lamentação em mais trabalho. Transfigura as palavras de autojustificação que desejarias dizer em mais serviço. Então, o conselho que o Emmanuel dá para a gente: levanta a cabeça e continua para frente. É assim para tudo, não só para o lado do trabalho assistencial, trabalho religioso, mas é assim também para quando a gente está numa empreitada de querer fazer um concurso público, numa empreitada de querer conseguir comprar nossa casa, comprar carro. É assim para tudo. A gente vai ter alguns fatores procurando desanimar a gente no meio do caminho, e esses fatores, na verdade, estão servindo para testar a nossa capacidade de resignação, principalmente. Agora, quando se tratar do campo religioso, bota uma coisa na cabeça: isso vai acontecer sempre, sem exceções, para querer mostrar para todo mundo, falar: olha, esse que está falando aí agora bonito, está querendo tratar do Evangelho, e na verdade não é isso que vocês estão pensando não. A intenção é essa, é desmotivar, a intenção é desanimar cada um de nós, quando a gente começa a fazer esse tipo de trabalho. Então, por isso que é muito importante a gente até lembrar que quando Jesus estava sendo acusado por Pôncio Pilatos, na segunda vez que ele perguntou: és rei? Jesus se calou, porque não adiantava falar qualquer coisa naquele momento. As palavras já não seriam mais o seu advogado de defesa. Daqui para frente era só exemplificar. E como é que ele exemplificou? Ele exemplificou demonstrando o amor até o final, não revidando, e no último momento falando: perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo.
Muito obrigado a Emmanuel mais uma vez pela mensagem, que Jesus nos abençoe hoje e sempre.